Senhor presidente, João Alberto, senadoras, senadores, todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado. Eu ocupo a tribuna do Senado hoje, nesse dia onde, mesmo não tendo se completado as 24 horas das notícias com o agravamento da crise institucional que o nosso país vive, chegando ao próprio presidente da República e afetando também senadores dessa casa, eu não posso. Hoje de manhã, na Comissão de Relações Exteriores, tivemos uma audiência, parte do nosso trabalho, das quintas-feiras pela manhã, mas eu não posso deixar de abordar, porque a quem a sociedade brasileira, o povo brasileiro, senhor presidente, pode recorrer numa hora dessa? Se estamos numa democracia, as instituições, ao Congresso e a população, nesse momento, tem muitas perguntas. Nós tivemos nessa semana a lembrança, de um lado, alguns comemorando um ano de impeachment, e, por outro lado, nós lamentando a escolha que o Congresso fez há um ano atrás. Essa posição minha não significa dizer que eu possa estar aqui e não viria à tribuna se fosse para tripudiar, para tentar fazer brincadeiras ou tentar fazer acerto de contas com aqueles que foram os algozes da democracia nesse país. Acho que não cabe. O momento é de extrema gravidade. O momento exige de cada um de nós um posicionamento sereno e muito responsável. Nós fomos eleitos senadores da República. Somos 81 senadoras e senadores. E não sei quem já viveu situações mais graves do que essa que nós estamos vivendo hoje. Eu nunca vivi, nos meus 57 anos. Fui prefeito da minha cidade, fui governador do meu estado, vice-presidente dessa casa, porque é uma continuidade de uma crise grande, profunda, que a solução apontada foi a solução errada, de se romper com a soberania do voto, com a decisão das urnas. Houve intolerância dos que perderam a eleição. Óbvio, erros do nosso partido que tinha ganho a eleição, da nossa presidente, esse desencontro entre campanha eleitoral e mundo real, crise econômica. E, em vez de termos um ambiente de democracia plena, para que a eleita pudesse enfrentar a crise, em vez de buscar a solução, se agravou a situação econômica com o agravamento da situação política com o impeachment. Há tempos, a gente identifica no país, isso é um fato, um certo mau humor da elite e algo que é muito ruim numa sociedade, que é o ódio e a intolerância. Não estou aqui querendo passar para um lado ou para o outro, são os fatos, a realidade. E o que é que nós estamos colhendo? Tem ditado popular que fala, quem planta vento, colhe tempestade. O Brasil, parece que nós plantamos vento, estamos colhendo um vendaval, uma tempestade que atinge a todos. É óbvio, eu não posso não falar isso, sendo senador, representando o meu estado, e não é porque sou do Partido dos Trabalhadores. Nós temos, inclusive, que nos reencontrarmos com a nossa história, assumir erros, falhas, nos reinventarmos para poder repactuar compromisso com honestidade, com ética, para trazer de volta o sonho, para trazer de volta a representatividade, a representação que, de certa forma, nós perdemos. Mas os que nos apontavam o dedo,
os que agrediam, que chamavam o partido de organização criminosa. O que ganharam com isso? Eu não vou, não posso, não devo tentar fazer aqui uma mediação entre uma ação de instituições, como Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, com pessoas que estão a se explicar ou mesmo a enfrentar decisões judiciais. Não devo, não devemos fazer isso. Mas o que o Brasil mais tem feito é exatamente isso. Ora, senhor presidente, nós vimos hoje a prisão, e aí é bom e tem que ser valorizado, sim, o Judiciário, o Ministério Público. O Ministério Público hoje pediu a prisão de um membro do Ministério Público Federal. Um membro importante que estava atuando em operações dentro da sede da Procuradoria-Geral da República. Olha o tamanho da situação. Mais que isso, atuava junto ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no processo que aprecia uma possível cassação da chapa da presidente Dilma e o presidente Temer, que está sendo relatado pelo ministro Herman Benjamin. Um procurador que esteve aqui no plenário do Senado dando lições de como deveríamos combater a corrupção há poucos meses. Foi preso por uma ação do próprio Ministério Público Federal. Eu estou falando isso não para tirar diferenças com o procurador, imagino a situação que ele deve estar vivendo, não quero isso com ninguém, mas para fazer um registro, que com esse ato o próprio Ministério Público está cortando na carne. O Judiciário está agindo e mandando mensagens. Eu queria, senhor presidente, diante de tudo isso, poder ter um caminho para apontar para o nosso país, mas acho que não tem. Não temos. Porque fizemos uma escolha lá atrás, não deu certo, agravou a situação, mas eu sou daqueles que acham que a situação do presidente Michel Temer é absolutamente insustentável. A agenda que nós estamos debatendo aqui, independente daqueles que a apoiam, independente daqueles que são contra, como é o nosso caso, ela também não pode seguir. Fez bem o senador Ricardo Ferraz, que falou, não vou relatar enquanto nós não tivermos um ambiente com alguma normalidade no país. Agora, como é que podemos fazer para trazer de volta um ambiente de mínima harmonia, de mínima confiança, que não, sem dúvida, que não nos apequene mundo afora? Eu fui ver a imprensa internacional, senador Lazier. A situação, a imagem do nosso país se apequenou, nos diminuímos. E eu falo, nos diminuímos, eu estou me incluindo, porque todos nós temos que nos incluir nisso. Eu ouço o senador Otto e o senador Lazier em seguida. Senador Jorge Viana, quero parabenizar Vossa Excelência pela lucidez do seu pronunciamento e eu acredito que não há outro caminho para o atual presidente da República que não seja a renúncia se ele tiver patriotismo. Senão terá que ser feito o processo do impeachment, que é doloroso, demora muito tempo e pode trazer prejuízo, porque o Brasil vai continuar sangrando. Está aqui ó, uma informação de última hora. Michel Temer antecipou corte de juros do Banco Central a dono da JBS, ou seja, diminuiu os juros para favorecer o Joelis, dono da JBS. Outro fato aqui, o deputado do Paraná, um deputado que era o homem de confiança do presidente Temer, o Rodrigo Loures, ofereceu cargos no CAD, CVM, em vários órgãos do governo para que o Joelis Batista indicasse. Então, não há como não se configurar um crime de responsabilidade do atual presidente da República, Michel Temer. Eu acho que os erros cometidos, aliás, desde o início, da tribuna que Vossa Excelência está aí, Vossa Excelência, tanto quanto eu, nós dois, lutamos contra o impedimento da presidente Dilma,
que cometeu seus erros administrativos, políticos e enfrentou várias dificuldades, inclusive minoria na Câmara e também aqui no Senado. Naquele momento, rolou aqui, através do senador Walter Pinheiro, várias assinaturas, inclusive eu fui signatário, para que se convocasse eleições diretas. A presidente não convocou, terminou sendo cassada. Perdeu um tempo na história de se consagrar e, percebendo que não podia continuar governando pela minoria que lhe foi imposta pelos favores oferecidos pelo atual governo, porque o atual governo, para ter maioria na Câmara e no Senado, ofereceu favores. Fez um ministério de pessoas que trabalharam para fazer o impedimento da presidente Dilma. E agora, o atual presidente, e eu digo com toda a convicção, era uma tragédia anunciada. Um governo que começa e logo depois 8 ministros são afastados por corrupção, não tinha como continuar. Era uma tragédia anunciada. Eu esperava que fosse até antes, aconteceu agora, esse envolvimento do presidente Michel Temer, até porque quem gravitava em torno do presidente eram figuras já conhecidas. O Eduardo Cunha, senador Jorge Viana, era da cozinha da mesa do presidente Temer e tantos outros que fizeram isso. Portanto, encurralado, se ele tivesse grandeza, renunciava. Se não tiver grandeza, cabe rapidamente ao Congresso Nacional fazer o impedimento do atual presidente da República. Serão 2 presidentes no prazo de 1 ano afastados. E não é bom para o Brasil, mas tem que se tomar uma decisão rápida. O país não pode continuar sangrando. A população não vai suportar isso. Portanto, tem que se fazer, como eu falei aqui há pouco, tomar uma decisão rápida para resolver o problema do Brasil. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência. Eu agradeço a parte. Eu, com minha assessoria, senador Otton, estava olhando que instrumento nós temos na Constituição, senador Cristóvão, eu vou passar para o senador Lazier, nós temos para um momento como esse. Nós temos o Conselho da República. Mas o Brasil nunca, só na época do presidente Lula, em 2005, que ele mandou os nomes. Olha, o Conselho da República é composto por presidente da Câmara, do Senado, líder de maioria, líder de minoria, ministro da Justiça e também por pessoas da sociedade, 2 que o Senado indica, 2 que a Câmara indica, 2 que a Presidência da República indica e pode ser convocado por decisão do presidente da República ou maioria dos seus membros. Nós nunca nos atentamos nem de estabelecer a composição do Conselho da República. Na época do presidente Lula, ele chamou Márcio Tomás Bastos, Paulo Brossard, chamou Almino Afonso, personalidades para compor o Conselho da República, que, para mim, é uma alternativa. O artigo 89 e 90 regulam isso da Constituição. Para ter um fórum, para dar alguma luz que, se somando ao Senado e à Câmara, possa ter algum caminho político. Ontem eu vi com alguma tristeza articulistas falando que o Brasil melhorou, que a economia melhorou. Melhorou para quem? Tendência é uma coisa, tem que melhorar agora porque nós estamos há 3 anos em recessão e depressão, óbvio. Mas, e aí, entrando lá e falando assim, não pode ter eleição direta porque é inconstitucional, a Constituição não prevê. Gente, a Constituição não prevê, mas a Constituição pode ser alterada. O senador Rigufo tem uma proposta que passa para 3 anos o tempo em que, tendo uma crise desse tamanho, a gente possa convocar a eleição, depende do plenário aqui. Eu ouço o senador Lazier, porque eu queria, senador, Vossa Excelência tem defendido muito o Ministério Público, eu não só defendo, eu devo até minha vida à ação da Justiça Federal, o Ministério Público no meu Estado, tenho o maior respeito. Agora, veja bem, a pessoa que foi presa hoje, procurador, ele foi na Câmara dos Deputados. Agora, fazer a defesa das 10 medidas de combate à corrupção. Olha como é que nós estamos. Ainda bem que o próprio Ministério Público agiu e aqui merece os cumprimentos. Como é que pode? Ele que foi, numa das audiências, falar pelo Ministério Público do Brasil que o Senado e a Câmara deveria, esse lugar que não tem crédito nenhum, votar as medidas de combate à corrupção, foi preso hoje por corrupção. Eu ouço Vossa Excelência. Perfeito. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Estou aqui, como sempre, acompanhando com toda atenção e respeito o seu pronunciamento, sempre muito equilibrado. Bom,
Esse caso do procurador, ele só revela que o Ministério Público Federal vem atuando com isenção, com equidistância, com imparcialidade, porque determinou a prisão dele. Isso é um bom sinal. Por isso que ressaltei isso. Exato. E com relação à minha intervenção, é exatamente, senador Jorge Viana, na mesma linha de que Vossa Excelência fez hoje uma parte no início, quase na metade dos trabalhos, porque realmente nós temos possibilidade, nesse momento de incertezas, em que estão todos se perguntando o que fazer, e seria uma alternativa de se criar às pressas aí, porque não é difícil, aquilo que Vossa Excelência propôs, o Conselho da República, previsto pelo artigo 89 da Constituição e pela Lei 8.041 do ano de 1990, para momentos de instabilidade das instituições democráticas, que é o que nós estamos vivendo. Então, nós não temos presidente da República no momento apto para isso. Não temos vice, porque está envolvido aí nas acusações. Mas o presidente da Câmara estará brevemente assumindo a presidência da República interinamente e ele tem condições de compor esse Conselho da República para ajudar nesse debate. Hoje, por exemplo, é uma decepção, e falei isso no meu pronunciamento no início da manhã, chegarmos aqui e não termos... E tem apoio aqui do senador Paulo Paim. Nós não tínhamos aqui 10% da composição do Senado, como não temos agora. Quando hoje era um dia para estar aqui... Casa cheia. Inteiramente o Senado discutindo a situação, estudando a Constituição... E buscando saídas. Procurando soluções, saídas, e lamentavelmente isso não está acontecendo. Então... Temos uma alternativa, vamos criar rapidamente, porque é possível, o Conselho da República para ajudar, já que nem mesmo o Senado está aqui presente. E, por outro lado, reconhecer que Vossa Excelência está a dizer que vivemos, felizmente, um momento de democracia, é verdade, mas vínhamos vivendo também um regime de cleptocracia, porque o Brasil vinha sendo assaltado há muito tempo e continuava até agora. Então, é uma divisão. Temos um comportamento democrático, temos liberdades democráticas, mas não vínhamos atacando as penalidades, as punições que eram indispensáveis. E isto esperamos todos, que essa trágica crise que estamos vivendo encontre soluções brevemente. Cumprimentos por seu pronunciamento. Eu agradeço e queria dizer, acho que temos que fazer como o Reino Unido. Numa crise lá, anteciparam eleições em 3 anos. Não tem, na democracia, não tem solução que não venha na legitimidade da decisão soberana do voto do povo brasileiro. O presidente Michel Temer precisa tomar uma atitude, espero que ele tome. Imagina a dificuldade de vida que ele está passando aos 75 anos, mas o Brasil precisa que ele tome uma atitude, que é de sair da presidência. E, quem sabe, fazer o segundo gesto importante, dizendo, olha, saio se tiver uma pactuação no Brasil por eleições. Aí, vamos ver. Eu estou propondo aqui também, vamos apreciar algumas emendas, alterar a Constituição, não tem nada de inconstitucional fazer isso. Ao contrário, temos a prerrogativa, é número aqui, número na Câmara e decisão política. Mas eu trago essa proposta, sim, senador Lazier, de que a gente regulamente, imediatamente, faça as indicações, componha o Conselho da República e convoque o Conselho da República. A Constituição prevê, está aqui, ó, no artigo 90, inciso 2, tratar de questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas do país. Estamos vivendo exatamente esse momento. Então, eu queria dizer que não é hora de tripudiarmos com ninguém, não é hora de acerto de conta, é hora de emprestarmos ao país o que nós temos de melhor e não o que temos de pior. Eu ouço o senador Cristóvão com satisfação. Senador Jorge Viana, em primeiro lugar, dizer que eu concordo com essa sua ideia de termos o Conselho, já era tempo até de termos, e, sobretudo, de uma coisa que o senhor falou ontem à noite, na saída, que eu fiquei pensando, está na hora de nos juntarmos, coisa que o senhor, eu, Capiberibe, falamos há tanto tempo aqui e não conseguimos. O Lazier hoje, o senador Lazier, citou aqui a necessidade de estarmos juntos. E a surpresa disso aqui está vazio. Eu lembro que há uns anos atrás eu sugeri que a gente fizesse uma vigília aqui por alguma crise que aconteceu. Aquela crise do povo na rua, bem antes da presidente Dilma, se manifestando contra nós, os parlamentares. Eu creio que era tempo da gente fazer uma vigília aqui. Ficarmos aqui, não precisa ser dia e noite,
mas ficar aqui um tempo grande tentando encontrar o caminho, como o senhor está tentando, dando sugestões. Que é que a gente... Por gentileza, senhor presidente. O tempo de Vossa Excelência está esgotado, por gentileza. Eu peço, senador Cristóvão, que conclua. Onde é que a gente tem ou não que ajustar a Constituição? Onde é que mantém-se a Constituição, mas dá sustentação política? Porque, há momento, hoje, a Constituição, como ela está, ela precisa de sustentação política até de fora dela. Por exemplo, o presidente Temer renunciar, que eu quero também apoiar totalmente essa sua fala. Não tem outra maneira. É um gesto mínimo de patriotismo, a não ser que ele desminta de uma forma convincente tudo isso. Aí que a gente tem que pedir a renúncia de todos os diretores da Rede Globo, de terem colocado algo que fosse falso. Eu acredito que foi verdadeiro. Eu acho muito difícil que isso aí não tenha sido verdadeiro. E é duro no país ficar dependendo de uma emissora para saber. Por isso, eu acho isso grave. É verdade. Por isso que a renúncia é um caminho. A gente vai ter que pensar como fazer o dia seguinte. Como blindar a economia? Presidente, eu posso ter tempo? Se não tem problema. Eu estou inscrito, eu falaria depois. Hein? Vossa Excelência, compreensão. Tá bom. Só para concluir, senhor presidente, eu agradeço os apartes do senador Otton, do senador Lazier, do senador Cristóvão, e não tem outro remédio na democracia, a não ser um entendimento entre quem tem função pública na busca de uma solução para o país. O povo brasileiro está esperando por nós. Eu acho que, queria concluir, senhor presidente, não sou mais da mesa diretora, mas a situação é tão grave que acho que nós deveríamos mudar completamente a rotina de trabalho aqui no Senado. Deveríamos convocar a sessão para amanhã, para domingo, para sábado, segunda-feira, porque o Supremo deve estar esperando o que é que o Congresso vai fazer. Nós somos Congresso Nacional. Niemeyer colocou a Câmara e o Senado na Praça dos Três Poderes e mais ao alto, não foi à toa. Foi numa concepção de que aqui é a casa de quem passa nas urnas, senhor presidente. De quem vem das urnas. Lamento, por exemplo, o Ministério da Justiça ter sido parte de negociata. O prédio do Ministério de Relações Exteriores e da Justiça também foram construídos de maneira diferente, porque tem papel importante a cumprir na estrutura do Estado brasileiro. E hoje o Ministério da Justiça está às moscas. Aliás, é o suplente do ministro da Justiça que assumiu e que agora tem mandado de prisão, que estava lá com o senhor Dória fazendo palestra em Nova York, vendendo um Brasil que eles estão assaltando. Então, eu queria concluir dizendo que acho que nós devemos ter um calendário, devemos convocar a sessão segunda-feira, todos os senadores e senadoras, para trabalharmos aqui uma busca de solução para essa crise gravíssima que o povo brasileiro vive, que o nosso país vive. Senhor presidente, eu acho que essa é uma sugestão que faço a Vossa Excelência como vice-presidente da Casa, que conduz